Graça e paz, irmãos. Bom, nos últimos domingos nós temos falado aqui de aspectos bem importantes relacionados ao ser igreja, à natureza da igreja. Hoje eu gostaria de continuar falando sobre esse tema, a igreja, mas especificamente da sua característica militante. Então, o tema de hoje é a igreja militante. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas ela é uma expressão usada no meio da teologia para falar sobre uma das características da igreja. Acontece um misto de realidades quando a gente pensa sobre igreja. Por um lado, a gente percebe a igreja desfrutando de algumas características bem vitoriosas junto com o Rei Jesus. A vitória de Cristo na cruz e suas consequências, elas já são vividas pela igreja. E nós, nesse sentido, somos triunfantes. Mas nós também, enquanto estamos nesse mundo, enquanto ainda temos esse corpo mortal, enquanto a maldição do pecado ainda está sobre o mundo, nós também somos uma igreja que sofre. Nós passamos por momentos muito difíceis como crentes no Senhor Jesus, como corpo de Cristo. Isso por conta tudo, essa igreja que tanto reina com Cristo e sofre como ele sofreu, ela é chamada a não se vitimizar diante dos seus sofrimentos, porque a gente muitas vezes tem a tendência de passar pelas aflições, passar pelas provações e nos vitimizarmos e reclamarmos e de alguma maneira dizer que nós não vamos conseguir passar porque a situação está difícil demais para a igreja do Senhor Jesus. No mundo de hoje, na cultura de hoje, é muito difícil ser cristão. Contudo, nunca foi fácil servir ao Deus verdadeiro em meio ao mundo caído. Isso não é de agora, isso não vem depois da morte de Cristo, da sua ressurreição e da caminhada da igreja depois de Cristo. Isso vem desde o Antigo Testamento, quando a igreja do Senhor Jesus, porque Israel é a igreja de Deus, desde o Antigo Testamento, Israel sofria. E todo aquele que buscava andar piedosamente era perseguido. O Senhor Jesus fala que os profetas foram perseguidos e bem-aventurados sois vós, quando vocês também são perseguidos por causa da verdade. Somos chamados, então, a nos identificarmos com esses profetas, a nos identificarmos com o Senhor Jesus e não nos vitimizarmos em meio ao nosso sofrimento. Daí vem o termo igreja militante, porque dá a ideia de uma caminhada militar, uma caminhada de guerra, uma caminhada no mundo como soldados do Senhor Jesus. Como soldados do Senhor Jesus, nós somos chamados a batalhar contra toda espécie de mal que há no mundo. Toda espécie de mal que há no nosso coração, na nossa própria estrutura, que é pecaminosa, que é corrompida. Todo mal que há em nós deve ser refutado. Devemos lutar contra ele no poder de Cristo. Nós também devemos lutar contra o mal no mundo. Aquilo que acontece na sociedade, aquelas mentiras que se levantam, aquelas características que vão diretamente contra as verdades do reino de Deus, nós somos, como igreja do Senhor Jesus, chamados a nos levantarmos contra esse tipo de coisa. A razão maior de tudo isso é o zelo pelo nome santo de Deus. O que nos move no final das contas, o que fez homens de Deus do Antigo Testamento ao Novo Testamento e em toda a história da igreja, até os dias de hoje, missionários que morrem em vários países que nós temos conhecimento disso, eles fazem isso porque eles têm zelo pela glória do nome de Deus no mundo. Para expandir essa glória, para expandir o reino de Deus entre as nações, esses homens e essas mulheres dão ali a sua vida por causa do precioso
nome. Próximo slide. Então, em suma, a igreja militante, ela sempre está em combate, enquanto vive sua unidade, sua comunhão com o Rei Jesus, enquanto glorifica a Deus, indo e pregando a verdade do Evangelho, da justiça e da misericórdia do Senhor, ela sempre está em combate. Então, a gente muitas vezes é iludido pelo nosso próprio coração, pelos nossos pensamentos, de que nós estamos aqui nesse mundo para sermos felizes, ou nós estamos aqui nesse mundo para realizar um número X de planejamentos e de sonhos que nós temos no nosso coração. Às vezes, o mais desorganizado não colocou no papel, como eu. Não coloco no papel. Mas está lá dentro o sonho. Está lá dentro, lá no fundo do coração, os nossos próprios planos, as nossas próprias metas para a vida. E as pessoas se julgam pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas, se elas atingiram ou não uma certa porcentagem daqueles sonhos. Se for uma porcentagem alta, a pessoa diz, valeu a pena a minha vida. Não é? Eu fui uma pessoa de sucesso. Mas se a média foi muito baixa, a gente chega no final da vida e diz assim, eu acho que não valeu, não foi, minha vida não foi boa, sabe, nada aconteceu, e a vitimização que eu falei aqui no início começa a acontecer porque nós estamos desfocados. Nós não entendemos a que nós fomos chamados. Nós somos soldados do Senhor Jesus. A igreja de Cristo é formada de soldados do Senhor Jesus, e a nossa única missão nesse mundo é obedecer ao nosso comandante. Por quê? Porque nós o amamos, porque nós temos zelo, paixão pela sua glória. Se nós estamos vivendo isso, por mais que um monte de sonho não aconteça na nossa vida, nós somos felizes, porque a nossa felicidade não depende dos nossos projetos, mas dos projetos de Deus, que sempre terminam bem. A história de Deus no mundo, ela tem final feliz, e nós participamos dessa história. Quando nós olhamos para a igreja militante, nós não vemos uma igreja perfeita. Em toda a história nós vemos o povo de Israel cometendo erros, nós vemos a igreja do Senhor cometendo erros. E um pastor reformado do século XIX, nascido no século XIX, mas que escreveu no início ali do século XX, que é o Rien Kuyper, não é o Abraham Kuyper. Ele escreveu o seguinte: os tempos atuais são de pacifismo eclesiástico. Quase todas as igrejas, em vez de opor-se ao erro, o toleram e, em muitos casos, o entronizam. Raras vezes, disciplina eclesiástica é aplicada, e o exame de uma heresia tem sido relegado à Idade Média. As diferenças históricas entre as denominações são tidas como insignificantes, e a união das igrejas está em moda. E quando os homens de integridade e valentia se esforçam para purificar a igreja, estes são prontamente expulsos como perturbadores da paz em Sião. Veja quando ele escreve isso. Já era assim no início do século passado. Hoje nós colhemos frutos amargos do secularismo, desse pensamento humanista que a igreja começou a abraçar sem perceber. Pensou que estava fazendo uma coisa boa, mas sempre que nós queremos glorificar mais a nós mesmos, ou aos homens, ou a alguma causa social acima de Deus, nós nos desviamos da nossa missão e do propósito para o qual Deus nos criou. Nós hoje, nessa era pós-moderna, nós somos muito piores do que essa descrição feita pelo Kuyper. Então eu gostaria, diante dessa introdução, de convidar você a ler Efésios 6, de 10 a 18, e em seguida nós vamos orar. Acompanhe silenciosamente.
Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, como igreja Tua, como ovelhas do Teu pastoreio, e pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e alcance o nosso coração com a exposição da Tua palavra. Assim Te oramos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. O apóstolo Paulo, amém. O apóstolo Paulo, desde o início da carta até o momento aqui desse texto, ele vem levantando os seguintes assuntos. Ele fala sobre o eterno fundamento da igreja em Cristo. Você lembra aí dos primeiros capítulos ali de Efésios? Que coisa linda, que coisa profunda é ver o fundamento da igreja no Cristo Jesus, predestinado antes da fundação do mundo a vir e nos salvar. Nós também vemos o propósito evangélico de Deus, e não é evangélico no sentido de hoje, tá? Mas o propósito evangélico de Deus em alcançar gentios e judeus. A igreja dos Efésios era uma igreja de gentios. Pensava-se antes que o propósito de Deus era só com o povo de Israel, e o apóstolo começa a explicar como o evangelho, como o plano de alcançar as nações estava no coração de Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Paulo fala sobre a finalidade da igreja de exaltar a obra gloriosa de Deus em Cristo e ser cheia de Deus. A finalidade da igreja é a glória de Deus, é glorificar o nome de Deus em todas as coisas, sendo ela mesma cheia de Deus. Vemos também a sua unidade na diversidade, como a igreja sendo feita de pessoas tão diferentes, com dons tão diferentes, ela é una através de Cristo Jesus. Jesus Cristo faz isso. Ele fala sobre o crescimento que a igreja tem, a maturidade que a igreja vai desenvolvendo em Cristo Jesus. Fala também da sua renovação diária, a se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Então, o apóstolo Paulo, ele conclui a sua carta admoestando a sua igreja sobre a sua militância diária e a sua armadura de guerra espiritual. Em outras palavras, Paulo coloca a doutrina pesada no início da sua carta, puxa a prática da doutrina daquela igreja, e depois ele mostra que não vai ser fácil crer e viver a doutrina no mundo em que nós vivemos, porque nós vivemos uma guerra espiritual. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui a essa igreja. Por isso, ele convida a igreja a encontrar capacitação onde ela não tem. Irmãos, a buscar a capacitação que ela não tem no local correto. Então ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, quanto ao mais, é porque ele está dizendo assim: olha, dentro de tudo que eu falei, e de tudo que eu tenho ensinado a vocês aqui e cobrado de vocês aqui, no final das contas, vocês só vão conseguir viver se vocês buscarem forças no Senhor e no poder
do Senhor. Já dá para falar muita coisa aqui só nesse versículo, não é? Mas lendo o restante do texto, a gente vai entendendo melhor o que o apóstolo Paulo está colocando. E as referências que ele coloca, como a Bíblia inteira vem falando, desde trás até aquele momento, que é assim que o povo de Deus vive mesmo. Por exemplo, lá em Mateus 28, 18, o Senhor Jesus, você lembra, ele quando ressuscita e chama os seus discípulos e os comissiona para a missão, para a glória de Deus, ele diz: toda autoridade me foi dada, portanto vão, e eis que estarei convosco todos os dias. A autoridade da missão dos discípulos do Senhor Jesus estava na ressurreição e no poder de Cristo, no reinado de Cristo. Quando a gente vê também Atos 1:8, que fala: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus, então sereis minhas testemunhas. Para sermos testemunhas, ou seja, para sermos mártires em meio a essa guerra, nós precisamos receber do poder do Espírito Santo de Deus. E todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que já foi regenerado, já recebeu do Espírito de Deus. Portanto, Deus, quando olha para nós, Ele não nos olha como pessoas incapacitadas de darmos a nossa vida por Ele, mas Ele vê o poder do Espírito Santo agindo na vida da sua igreja, agindo em cada um de nós. Paulo também deixa claro que essa batalha, que às vezes parece que é contra seres humanos no nosso dia a dia, porque ela acontece com o reino de trevas, usando seres humanos. Então nós pensamos que o problema, em primeiro grau, são eles. São homens e mulheres que aparecem para nos provar. Mas o apóstolo Paulo, ele eleva mais os nossos olhos, ele aprofunda a nossa visão das coisas e diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O apóstolo aqui, ele busca fazer com que a sua igreja fique alerta com aquilo que está por trás do problema, por aquilo que está por trás do desafio que a gente passa. O reino de trevas, ele não descansa. O reino de trevas, o tempo inteiro, ele busca derrubar e principalmente derrubar aquele que é fiel, aquele que entendeu qual é a sua missão, aquele que busca ter uma vida de conhecimento das coisas de Deus e de prática viva das coisas de Deus. Essa pessoa é alvo de Satanás. E a estratégia de Satanás não é óbvia. A estratégia de Satanás é sutil, é ardilosa, ele é sagaz. Lembra lá da serpente? A forma como a serpente se aproxima e como ela propõe o pecado a Adão e Eva. O diabo o tempo inteiro está fazendo isso com a igreja do Senhor Jesus. Então ele vem com mentiras, ele vem com enganos, ele vem com argumentos antibíblicos. Por mais que ele use a Bíblia muitas vezes, ele vem com argumentos antibíblicos para que a gente passe a ter uma cosmovisão, uma visão de vida deturpada. Então, quando a gente tem uma cosmovisão que não está alinhada com o coração de Deus, que não é vivida na verdade revelada nas Sagradas Escrituras, por mais que a gente seja religioso, por mais que a gente muitas vezes esteja até cumprindo uma agenda religiosa, é tudo isso que Satanás quer. Incutir falsas ideias, falsos pensamentos. Por isso que os apóstolos combatem tanto nas cartas os falsos profetas, porque os falsos profetas eram exatamente aqueles que usavam meias verdades para apregoar mentiras. Então, o desejo do apóstolo Paulo aqui é que a igreja de Cristo não caia em armadilhas, não caia em ciladas. Mas para isso, para a igreja não cair em armadilhas e em ciladas,
a igreja precisa vestir os ensinamentos bíblicos. Assim como um soldado romano se vestia da sua armadura. Então, ele começa a falar da armadura de Deus, que na verdade se trata de doutrinas. Cada da armadura representa uma doutrina bíblica que deve ser recebida e praticada para a glória de Cristo e para a preservação da igreja. Então o apóstolo Paulo ele começa essa figura, essa imagem que tanto chama a nossa atenção, chama a atenção das crianças também, de ver aquele soldado ali, mas na verdade, olha aí o soldado romano. Mas na verdade, o que Paulo está falando aqui é sobre fé, é sobre doutrina, é sobre aquilo que a gente crê. Se vocês crerem da forma correta, e se vocês viverem aquilo que vocês creem, vocês vão vencer e permanecer inabaláveis. Então vamos ver que doutrinas são essas que a igreja militante deve usar em meio à sua batalha, em meio a essa guerra que nós vivemos. A primeira doutrina é a doutrina da verdade. Essa doutrina ela aponta tanto para Deus, que é a verdade absoluta, o próprio Deus, Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo de Deus é a verdade. Quando se fala na Bíblia muitas vezes em Espírito Santo e verdade, essa coisa ela é como se fosse uma coisa só. Não tem como separar. Tá, como disse Danilo ontem, está mergeada. O pessoal aí da área de informática fez um merge, né? Dilene, não sei se está certa a palavra, viu? Tá, né? Ainda bem. Então, essas coisas se unem. Deus é a verdade, Cristo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, o Espírito Santo de Deus é a verdade. Paulo está chamando a atenção da igreja a isso, quando ele diz no versículo 14: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A ilustração do soldado romano aqui é a do seu cinto. O romano, ele sustentava a sua espada, ele sustentava também aqui a couraça, e algumas partes da armadura estavam ali ajustadinhas por causa do cinto, que precisava estar no lugar. Então, o que é que significa? Que sem a verdade de Deus revelada a nós nas Escrituras, não haveria certeza da veracidade dos outros itens da armadura, como justiça, paz, fé e salvação. Então, pense comigo, se Deus não fosse a verdade, se a revelação que Deus traz à sua igreja não fosse a verdade, nenhuma característica dessa, nenhum ensino, nenhuma palavra da Bíblia seria digna de confiança. Mas quando Paulo, ele ergue a sua voz, ele destaca esse ensinamento, ele está dizendo, olha, a verdade absoluta existe. As coisas não são relativas. As coisas são uma coisa hoje e deixam de ser amanhã, como no nosso pensamento pós-moderno. As coisas não são, como alguns dizem, ontem eu vi, coisa horrorosa, uma pessoa que era branca, e a foto dessa pessoa dizia assim: eu me sinto negro, então eu sou negro. E as pessoas têm que reconhecer que eu sou negro, mas a pessoa é uma pessoa branca. E no mundo de hoje, se alguém se levantar dizendo assim, não, você está errado, você é branco por isso, essa pessoa vai ser censurada, talvez ainda não condenada, mas ela vai ser vista com maus olhos por uma fatia da sociedade hoje que crê e vive a prática do pensamento da pós-verdade. Ninguém pode declarar uma verdade absoluta. Só existem verdades relativas, e eu tenho a minha, e você tem a sua, eu tenho que respeitar a sua verdade. Esse é o pensamento ilógico dos nossos dias. E quando o apóstolo Paulo está
levantando aqui essa doutrina, ele está afirmando a verdade absoluta existe. E a verdade absoluta, ela é o próprio Deus. E não tem como aqui desvencilhar Deus da sua palavra. Deus e a sua palavra são a verdade absoluta que o soldado cristão deve entender, deve viver, deve crer na existência poderosa da verdade. Veja o que diz Hebreus 2:1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A ideia é exatamente essa. Se você já crê que Deus é verdadeiro, pegue isso com mais firmeza. Empunhe isso, leve para a sua batalha, leve para a sua guerra. Declare a palavra, viva a palavra. Fale da palavra, onde quer que você chegue. Vamos falar mais sobre isso aqui. Como soldados cristãos, nossa prioridade, então, deve ser adquirir, antes de tudo, o conhecimento dessa verdade. E onde é que a gente adquire? Onde é que a gente aprofunda o conhecimento dessa verdade? Devemos buscar a leitura da palavra, o cantar a palavra de Deus, porque, é mandamento bíblico que a gente, com cânticos espirituais, com hinos, a gente fale a palavra de Deus uns aos outros. Não é porque eu sou da música, é porque a Bíblia ensina isso. Então é uma grande ferramenta para a gente aprender da palavra de Deus. Estudos bíblicos e o discipulado cristão são mecanismos, são meios para que em nós seja construído o fundamento da verdade. Agora, tudo isso acontece tanto na nossa vida individual, quando nós somos dispersos para as nossas casas, mas acontece profundamente no relacionamento com a igreja. Quando a igreja se junta, quando nós compartilhamos, discipulamos, quando nós aprendemos uns com os outros, você ministrando o seu dom e outra pessoa ministrando o seu dom para a edificação do corpo de Cristo. Então, sem igreja, não há esse aprofundamento de forma correta. Então, note que o ponto aqui é que uma igreja centrada na verdade de Deus, ela está pronta para receber os outros itens da armadura. Primeiro é necessário crer. Primeiro é necessário saber que tudo isso é verdade. E aí as outras peças vêm para proteger a gente no meio dessa batalha. Então o apóstolo Paulo, ele apresenta a segunda peça da armadura, que é a doutrina da justiça de Deus, que está linkado com a verdade acima. Porque se a gente se cinge com a verdade do Senhor, nós agora precisamos praticar. E essa vida de prática daquilo que é certo, daquilo que é correto, é uma vida de justiça. Então uma coisa está aqui ligada à outra. Paulo diz, vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça é aquela peça da armadura que vinha do pescoço até mais ou menos aqui, na coxa, também nas suas costas. E essa peça protegia aquele soldado romano, os mortais, nos órgãos vitais, né, que nós temos. Esse era o papel daquela couraça. E, da mesma maneira, a gente também fica vulnerável aos ataques do reino de trevas, quando a nossa vida não está revestida de justiça. E lembra que eu falei aqui que o reino de trevas, ele observa muitas vezes a nossa vida e vem com mentiras, vem com propostas ardilosas, vem com acusações para nos abater. É exatamente assim que ele faz. E quando ele nos encontra vulnerável na nossa vida de retidão, ele tem material para nos acusar. Então, a primeira
aplicação disso para a gente é que nós devemos observar como anda a nossa caminhada de santidade, de vida com Deus. Como é que a justificação que já foi feita em Cristo Jesus está ecoando na nossa vida prática? É preciso que a gente, em oração, avalie isso. É preciso que a gente, em devoção a Deus, pergunte a nós mesmos e peça para que o Espírito Santo sonde o nosso coração para que a gente reveja a nossa vida. Mas o segundo aspecto disso, ele é poderoso demais. E nós, como soldados cristãos, não podemos perder de vista esse segundo aspecto da couraça da justiça e da justificação. É que o soldado cristão, ele deve entender que já foi justificado por Deus. Lembra isso? Diante dos ataques lá de Satanás, mediante a fé na obra de Jesus Cristo, tal entendimento dará base para que ele resista firme a tudo que procurar minar a sua confiança em se aproximar do Senhor em meio à batalha. Quando nós entendemos fortemente a doutrina da justificação, por mais que o reino de trevas se levante, por mais que você tenha errado, e nós erramos, e erramos feio muitas vezes, e de forma muito vergonhosa, mas por mais que o reino de trevas se levante, que você mesmo se levante, que às vezes nem é preciso um demônio falar alguma coisa, às vezes nós mesmos nos afundamos em meio à autocomiseração, porque nós pecamos. Isso é diferente da tristeza que leva ao arrependimento. Essa é boa, essa deve vir sim, mas quando não é a tristeza que vem de Deus, nós precisamos entender que nós fomos justificados através da justiça perfeita de Cristo Jesus, porque Ele foi perfeito e justo em nosso lugar. Veja o que diz 1 João 2:1. Se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isto é, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Essa é a grande verdade. E às vezes nós temos medo dessa verdade, porque a gente é religioso, e a gente acha que a gente pode se aproveitar dessa verdade. Não. Se essa verdade não é para nos mover para frente, nos mover para uma vida de justiça, onde nós vivemos a santidade de Cristo Jesus, a gente não está entendendo isso aqui. Porque, como diz o próprio apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos constrange. Isso aqui para constranger o nosso coração e a gente se sentir com a verdadeira tristeza que leva ao arrependimento. Sem essa arma, sem a justiça de Cristo em nós, jamais poderemos permanecer firmes na luta, porque logo o reino de trevas vai nos fazer afundarmos em culpa, afundarmos em tristeza, na lama, naquele poço onde a gente não consegue mais sair. Mas a doutrina da justificação, poderosamente ministrada por Deus através da sua palavra, ela nos resgata e nos chama de novo à vida de santidade. A terceira doutrina é a doutrina do Evangelho da paz. O apóstolo Paulo diz, no versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Você que gosta de assistir aí os filmes antigos, conta-se que os soldados de Júlio César e de Alexandre o Grande, eles se sentiam muito confiantes, muito preparados para a batalha, e uma das razões era o sapato que eles usavam. Um calçado que firmava o pé deles, e eles tinham uns cravos que tornavam aqueles homens ali velozes. E muitas vezes conta-se que eles surpreendiam os seus adversários por causa da velocidade que eles obtinham por causa do seu sapato, do seu calçado. A verdade é que eles se sentiam preparados, eles se sentiam
prontos por causa dessa peça da armadura. Paulo, ele também fala aos soldados de Cristo que existe também esse sentimento de estarmos prontos, de estarmos preparados. E esse sentimento, essa disposição no coração, ela vem do Evangelho que já nos trouxe a paz. Ou seja, devemos ter sempre em mente, devemos ter sempre a mente e o coração prontos para a batalha, uma vez que fomos alcançados pelo conteúdo salvador e pacificador do Evangelho. Em outras palavras, nós somos resolvidos. Muitas vezes a gente gosta de viver em crise. Muitas vezes a gente idolatra uma vida cheia de reticências, sabe? Parece que nada é absoluto na nossa vida, parece que nada está dando certo. E a gente gosta de amarrar o bode. A gente gosta de... o pessoal diz hoje, curtir a bad, né? Ficar na bad. E a gente gosta desse negócio. Parece que a gente se acostumou com ficar mal. Mas o verdadeiro Evangelho, ele faz o inverso na nossa vida. Ele nos deixa resolvidos. Ele nos deixa sem motivos para que a gente se enganche. Por isso que o autor aos Hebreus diz, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, prossigamos para o alvo, para a carreira aí que nos está proposta. Nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo Jesus já nos trouxe paz. Nós já fomos salvos. Nós não somos mais inimigos de Deus. Nós somos amigos de Deus. Nós estamos em paz na nossa relação com Ele. Mais 3 coisas sobre o Evangelho que nos deixa prontos, nos deixa motivados. Primeiro, o Evangelho nos traz paz com Deus. Segundo, o Evangelho exalta a Deus. Então, se o nosso coração já foi cativado pela glória de Deus, a maior razão da nossa vida é ver o nome de Deus glorificado. Então, o Evangelho nos move. Eu quero exaltar a Deus. Eu quero calçar esse sapato para que eu me sinta firme na minha vida. E eu quero andar pelo mundo. Eu quero batalhar essa batalha. Eu quero levar o nome de Deus às nações com esse calçado, com essa paz que exalta a Deus da minha vida. Eu quero contar para as pessoas aquilo que Ele fez comigo. E eu quero ver o Espírito Santo alcançando os seus eleitos entre as nações com este Evangelho que me deu a paz e que é poderoso para dar paz para as outras pessoas. Tem motivação, tem preparação melhor do que essa. E por fim, esse Evangelho salva pecadores. Essas 3 razões aqui teriam muito mais. Por isso a gente deve estar desejoso para proclamar, articular e defender o Evangelho onde quer que a gente esteja. Com essa motivação, estando resolvidos assim, estando em paz com Deus, o que é que resta para nós? Buscar riqueza, buscar os nossos próprios sonhos, buscar os nossos próprios projetos? Não faz sentido nenhum mais para nós isso. A nossa vida é para proclamar, articular. Por que articular, irmãos? Porque quando a gente sai a campo, quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente precisa explicar, a gente precisa ter paciência, a gente precisa, às vezes, esperar o momento certo para explicar com toda a paciência do mundo a respeito do Evangelho de Cristo. Mas precisamos também defender o Evangelho de falsas acusações, daquilo que se levanta contra a verdade de Deus. E aí entra a nossa missão apologética em relação à nossa fé. Por quê? Porque nós já temos paz com Deus, então nós estamos prontos, preparados para fazer tudo isso, sem crise, sem uma vida de embaraço, de autocomiseração humana, que muitas vezes nós somos tendentes a viver. Então, o apóstolo Paulo continua e fala da próxima peça da armadura, que é a doutrina da confissão de fé bíblica.
Ele diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O soldado romano, ele tinha um escudo que tinha mais ou menos 1,20 m e pouco ali, e esse escudo ele tinha um couro na frente dele, para que quando flechas cheias de fogo, meladas ali de piche, vinham contra o exército romano, eles se refugiavam ali naquele escudo, e por causa daquele couro, aquelas flechas elas eram apagadas, e aquele intento do exército inimigo não era levado a êxito por causa do escudo que esses soldados utilizavam. A igreja militante, ou para a igreja militante, o seu escudo é o uso do conteúdo da fé cristã. Usar o conteúdo da fé cristã significa aprender e declarar o conteúdo das Escrituras Sagradas. Como é que a gente declara, como é que a gente aprende o conteúdo das Escrituras Sagradas? Hoje a gente teve aqui a nossa Escola da Vida e a gente pôde tirar dúvidas, as pessoas foram ministradas, aprenderam da doutrina santa de Deus aqui na aula. Se não houver um conteúdo de fé, se não houver uma confissão de fé, como nós, como presbiterianos, nós temos a nossa confissão de fé, que é a confissão de fé de Westminster. Temos também outras confissões irmãs. Ontem até Sérgio falou o nome, essas confissões que estão ali fazendo coro. Não é uma confissão de fé só que diz isso, mas as confissões de fé reformadas, elas afirmam a mesma coisa ali com outras palavras. Então nós temos uma identidade, nós temos um escudo para levantar, dizendo: olha, eu creio nisso. Isso aqui é fato de fé. Nós interpretamos as Escrituras Sagradas através de uma análise séria das Escrituras Sagradas. E no final, a gente vai ser como os pós-modernos, que dizem: sabe, eu interpretei assim, mas você pode interpretar diferente. Eu acho que a verdade é A, mas você pode achar que a verdade é B. Não. Nós cremos e erguemos o escudo da nossa fé. Porque não é apenas uma questão de conhecer, né? Não é apenas uma questão de inchar a nossa cabeça para a gente ficar sabido das doutrinas. Não é nada disso. Tudo isso está fadado ao fracasso. Se o nosso intento em estudar, em saber as coisas, for esse, é melhor a gente desistir. Ou melhor ainda, é melhor a gente se arrepender. E entender que a doutrina que a gente ergue, a doutrina que a gente levanta, ela é para glorificar o nome de Deus no mundo. É para calar os intentos sutis do inimigo que quer escandalizar a igreja, que quer fazer com que a igreja seja envergonhada no mundo. Quando nós levantamos, erguemos a verdade do Senhor Deus, nós honramos a sua glória. Nós nos tornamos resposta da nossa própria oração. Quando dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí ele responde: levante o escudo da fé e o meu nome será glorificado. Nós precisamos, como igreja do Senhor, saber aquilo que nós cremos, viver aquilo que nós cremos, mostrar, erguer ao mundo inteiro aquilo que nós cremos. Então, aqueles que entendem e afirmam as doutrinas bíblicas são capazes de resistir e sobrepujar as falsas ideias que são lançadas no seu caminho enquanto marcham. Charles Hodge, ele diz: já deveríamos ter estudado ou memorizado algumas porções da Escritura para termos algo para lembrar na peleja. O estudo e o seu uso é como erguer o escudo. Se nós erguemos a nossa confissão de fé, nós erguemos também, e mais do que tudo, a Bíblia, a palavra do Senhor. De que maneira? Conhecendo a Bíblia, conhecendo os livros da Bíblia, conhecendo do que se trata aquele escrito do Antigo Testamento.
que é maior, que é mais difícil de entender. Precisamos estudar, irmãos. Precisamos nos debruçar sobre os textos. Precisamos ler bons comentaristas. E tudo isso em oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus. Precisamos conhecer versículos bíblicos que são resposta às acusações do diabo em nossa vida. Precisamos lembrar desses textos. Mas a nossa geração é a geração que não decora mais. É a geração que tem tudo pronto. Tem tudo lá no Google, né? E a gente esquece de decorar as coisas. Está aí um desafio para nós. Então, o apóstolo Paulo vai terminando essa figura da armadura, apresentando as suas duas últimas peças. Ele diz: tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, primeiro, a doutrina da certeza da salvação. Ou como ele mesmo diz aos Tessalonicenses: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Então, o apóstolo Paulo está aqui agora apontando para o capacete de bronze e de ferro, que era aquela parte vital da armadura do soldado romano que protegia a sua própria cabeça. O que é que isso nos faz lembrar, irmãos? Que é na nossa mente que acontecem as maiores batalhas que nós travamos contra o reino de trevas e contra o pecado que ainda habita em nós. É na nossa mente que as batalhas elas acontecem. É na nossa mente que nós somos tentados antes de praticarmos alguma coisa. É daqui, é do nosso pensamento. Vem do nosso coração, e às vezes a Bíblia junta essas duas coisas, coração e mente, e nós precisamos proteger a nossa cabeça, precisamos nos proteger daquilo que a gente pensa, das nossas próprias articulações, das nossas próprias viagens, porque nós somos viajados às vezes, e ficamos pensando um bocado de coisa, e quando vê a coisa já foi, já está tão longe, que a gente já praticou o mal, seja lá qual for a espécie de mal e de pecado que venha na sua memória agora. Tudo começa no nosso coração, na nossa mente. E quando nós somos convidados pelo apóstolo Paulo a proteger a nossa mente, a ideia é que nós devemos olhar para o Evangelho do Senhor Jesus, que nos salvou. Nos alimentarmos de todo pensamento que flui do Evangelho, para rebater todos os pensamentos enganosos que vêm a nós. Veja o que Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. É isso que deve estar. Não é esvaziar a sua mente, como os pensamentos aí que há muitos anos estão em moda. Eu lembro de Samuel Costa falando disso, rebatendo isso. E hoje em dia, essa coisa parece que se proliferou. Esvazie a sua mente. Parece que esvaziando a nossa mente, todo o mal vai sair de nós. Vai não. O mal está colado, está impregnado. Não adianta esvaziar a mente, não. O que a gente precisa é nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, quando nós somos salvos através da obra da cruz do Senhor Jesus Cristo, então a justiça que a gente falou lá no começo começa a fazer parte da nossa vida. A justiça que é em Cristo passa a ser a nossa justiça. A caminhada de santidade de Cristo passa a ser a nossa caminhada de santidade. Então, devemos proteger a nossa mente dos ataques do reino de trevas com o Evangelho e com tudo aquilo que o Evangelho nos indica e nos ordena para que a gente viva. Então, queridos, nós chegamos agora à última peça da armadura de Deus, que é a espada
do Espírito. O apóstolo Paulo diz: tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Entre armas de defesa, nós temos também armas de ataque no meio dessa batalha. Como a gente já falou aqui, nós estamos avançando em direção a uma vida que glorifica a Deus no mundo. Nós estamos avançando para evangelizar as nações, para que o nome de Deus seja glorificado entre todas as nações. Nós não estamos andando para trás e o reino de trevas vindo atrás da gente enquanto a gente foge. Não é isso, é o contrário. Enquanto nós avançamos, as portas do inferno, ou seja, nós que estamos entrando, essas portas não resistirão à igreja do Senhor que marcha de forma evangélica, pregando o evangelho aí no mundo. Então nós usamos a espada do Espírito. E aqui, essa espada do Espírito, essa espada que Paulo está falando, antes de falar da espada do Espírito, é a espada do soldado romano, uma espada mais curta, que esse soldado usava enquanto ele avançava com o seu sapato cravejado. Ele levava uma espada curta para avançar contra as linhas inimigas e matar muitos adversários enquanto ele avançava. Da mesma forma, irmãos, nós devemos manejar a espada do Espírito, porque manejar a espada do Espírito é apresentar e defender as verdades bíblicas e atacar as crenças não bíblicas através de argumentos baseados na Escritura. Portanto, o uso desta arma aplica-se à pregação, à escrita, debates e conversas ordinárias, diz Vincent Chong. Eu acho que é assim que diz o nome dele, tá? Então, quando o apóstolo Paulo faz esse paralelo da espada do soldado romano para a nossa espada como igreja de Deus, ele está mostrando que nós não devemos temer, porque nós temos uma arma, e a nossa arma é a Bíblia. Nós precisamos conhecer a Bíblia, precisamos conversar com as pessoas sobre a Bíblia, nós precisamos escrever, postar coisas nos nossos dias aí, né? Precisamos publicar a palavra de Deus, precisamos avançar levando essa palavra. Mateus 4 nos lembra que o Senhor Jesus fez exatamente isso. Quando ele vem realizar a sua obra de salvação, ele é tentado pelo diabo. E o diabo tenta ele distorcendo a palavra. E como é que Jesus responde à acusação e à distorção do diabo? Ele responde usando a própria palavra. Ele diz: está escrito. E o diabo tenta ele mais uma vez e ele responde: está escrito. E pela terceira vez ele usa a mesma coisa. É com a palavra de Deus que se vence Satanás. É isso que Jesus está mostrando aqui, além de todos os propósitos proféticos que estão dentro aqui dessa cena. Mas também nós aprendemos ali que se combate o reino de trevas com a palavra. Nós atacamos o reino de trevas usando a Bíblia Sagrada, que nos defende, mas também nos ajuda a avançar. Por isso, o mesmo Vincent Chong diz assim: se você aprendeu muito pouco das verdades bíblicas, você terá dificuldades em sobrepujar os ataques espirituais contra você. O remédio não é esperar por algum despertamento místico do Espírito Santo. Antes, a única solução é um programa de intensa educação teológica aplicada para a vida. Nós, às vezes, somos muito místicos mesmo, como está colocado aqui. Nós achamos que vai vir um arrepio, que vai vir um sentimento, que vai vir uma coisa assim diferente que vai nos tomar, e a partir desse dia nós vamos vencer tudo. Nós nunca mais vamos cair em tentação. Não é assim. Se Deus quiser fazer algo muito profundo, que nos leve a sentimentos, Ele pode fazer. Os avivamentos mostram, mas sendo que os avivamentos, onde acontecem coisas assim, eles são regados de conhecimento bíblico. Pode pesquisar os avivamentos, o que é que precede um avivamento.
a palavra de Deus sendo pregada de forma verdadeira e com a autoridade do Espírito Santo de Deus, aviva o nosso coração. Por isso, irmãos, nós não marcamos data para avivamento, mas nós podemos nos aprofundar no uso da Bíblia. Devemos conhecer melhor a palavra de Deus enquanto nós usamos a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. E aqui não é só porque Paulo está preparando um pastor. Isso se torna referência para os crentes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A gente precisa jogar fora a ideia de que quem estuda muito é uma pessoa fria, de que quem busca conhecimento não é uma pessoa que ora. Quem busca conhecimento da Bíblia tem uma espiritualidade gelada, congelada. Não, muito pelo contrário. Aquele que se aprofunda na palavra de Deus, ele tem o seu coração aquecido pelo Senhor, que é fogo, pelo Senhor que aquece os nossos corações. Então, queridos, vestir a armadura de Deus é fazer uso prático das doutrinas, todas essas doutrinas e muitas outras doutrinas. Vestir a armadura é fazer uso prático das doutrinas aprendidas nas Escrituras, com todo o nosso ser, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração. E por fim o apóstolo Paulo, ele somado com essa ordem de nós praticarmos, vestirmos a armadura praticando, ele nos coloca aqui um segredo, ele nos coloca um método excelente para que a gente pratique todas essas coisas. E isso significa, ou ele está falando aqui da oração. Veja o que ele diz no versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. É assim que a gente deve estar enquanto batalha. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja, essa batalha não é solitária. Essa é a batalha da igreja. Nós oramos, mas não oramos apenas de forma individual. Lógico que a gente pede por nós mesmos, mas o contexto que Paulo coloca, ele está escrevendo a uma igreja, ou ele está escrevendo também para que essa carta circule entre outras igrejas. E o que ele coloca aqui é que essa oração, ela não é solitária, mas ela visa que o reino de trevas não atinja a vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus. E a pergunta aqui é: você tem orado pelo seu irmão em Cristo? Nós temos orado uns pelos outros para que nós sejamos inabaláveis depois de batalhar toda essa guerra que é dura. Precisamos fazer isso, irmãos, porque quando nós fazemos isso, muitas coisas maravilhosas acontecem. Primeiro, nós percebemos o agir de Deus e a ação do inimigo. Se a gente não ora, muitas vezes as coisas acontecem, nós somos atingidos sem nem perceber. E nós precisamos ter olhos espirituais treinados para que a gente perceba aquilo que está acontecendo, as coisas invisíveis que estão acontecendo ao nosso redor. Nós também valorizamos as verdades celestiais que nos firmam. Quando a gente lê e ora, parece que é o que falta. A oração é como se ela fechasse a coisa. Aquela verdade maravilhosa que você, lendo a Bíblia de manhã, de tarde ou à noite, eu não sei qual é o momento que você lê, mas quando você termina e você olha, você ora e você dobra os seus joelhos, parece que essa verdade ela ganha força dentro do coração da gente. A gente deve orar para valorizar as verdades celestiais que nos firmam. Em terceiro lugar, nós devemos orar para rejeitarmos tudo que se levanta contra Deus e contra a sua igreja. Precisamos orar pedindo a Deus nojo do mal, nojo do pecado.
Que os sentimentos que Deus tem quanto ao mal e quanto ao pecado sejam também os nossos sentimentos. Senhor, trabalha no meu coração, para que aquele negócio lá que até hoje eu tenho idolatrado, eu quero ter uma percepção diferente sobre essa coisa. Eu quero entender que se trata de um ídolo, e um ídolo feio, que propõe uma vida que vai contra a tua santidade, Senhor. Eu não quero mais isso na minha vida. E através da vida de oração, essas coisas são trabalhadas. As peças da armadura de Deus, elas começam a ser empunhadas, levantadas, vestidas por nós, através da vida de oração. John Piper diz: Deus nos deu a oração como um comunicador de guerra, mas muitas vezes queremos domesticar a oração, usando tão somente para os nossos fins pessoais. Contudo, todos os textos sobre a oração ganham sentido pleno quando estão no contexto da igreja militante, como comunicação com o quartel-general, que vai prover ao soldado tudo o que ele precisar na guerra. A oração, ela faz todo sentido quando a gente entende que a gente está marchando junto ao exército de Deus no mundo, junto com a igreja. Portanto, irmãos, eu queria encerrar lendo mais uma vez um trecho do Rick Kuiper, falando sobre a igreja militante. Ele diz: já é tempo da igreja se recordar que a militância pertence à sua própria essência. Quando uma igreja deixa de ser militante, deixa ao mesmo tempo de ser uma igreja de Jesus Cristo. Uma igreja verdadeiramente militante opõe-se firmemente ao mundo, dentro e fora de suas paredes e do coração. Assim, sua militância prova que, embora esteja no mundo, não é do mundo.